dando o que falar, né? Independente das posições, às vezes absurdas. Por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou a moção de repúdio ao senhor. Eu quero receber essa moção. E a gente botou muita tecnologia. A gente tem alguns dos jovens mais brilhantes do Brasil trabalhando conosco. Nosso time é incrível. Nosso time de tecnologia é sensacional. E é um privilégio que a gente tem de ter isso. E nós temos também muitos militantes, são mais de 2.000 jovens ao redor do Brasil coletando assinaturas. E a gente conseguiu montar em tempo recorde o partido. Por isso foi o sistema político que tomou um susto. Mas como? Aí depois que monta, até te respondo a segunda parte da pergunta que é boa. Depois que monta, aí os políticos lá vêm conversar. Oh, parabéns, sempre imaginei que ia conseguir. Aí um deles virou pra mim, estamos aqui com o novo bilionário do país. Eu, bilionário, né? Que você vira presidente de partido, todo mundo imagina automaticamente que você vai andar com o Daniel Vorcaro no Jartinho, vai participar das festas que ele organizava em Trancoso. Mas não é o caso, né? Eu tô rodando o Brasil de carro e eu pretendo que o partido seja o partido dessa natureza. O partido do jovem com uma ideia boa, das pessoas com inteligência e que usam a tecnologia a favor de um projeto bom para o Brasil, um partido de pessoas corajosas e modestas. Porque se você não é aquilo que você prega, você é um falsário. E hoje a política brasileira é tomada de falsários. E a gente está cansado de tanto falsário. Então nós seremos muito autênticos e muito verdadeiros o tempo todo. Enquanto o partido se manter assim, ele será o melhor partido do Brasil. Mas aproveitando, desculpa Télio, vou atravessar, aproveitando que o senhor tocou no assunto que está fazendo campanha sem verba, né? Mas da onde vem a verba para gasolina, então? De que o senhor manhã, tá abastecer o carro. De manhã para pagar o hotel, para pagar o almoço para o nosso cameraman. De maneira bem clara, as pessoas doam pro partido. Hoje a gente tem um sistema de filiação, então a pessoa pode se filiar. Quer se filiar, não tem dinheiro para pagar? Não paga. Agora, quer se filiar e me doar R$30 por mês, R$50 por mês? Soma e ajuda. E muitas pessoas estão fazendo isso. Não é que é um valor vultuoso, mas dá para você abastecer uma gasolina, pegar um hotelzinho e você ir conduzindo. E eu tô conseguindo fazer pré-campanha com isso. E eu vou dar um exemplo. A gente vai organizar em Curitiba um evento pago, né? Os eventos nossos aqui, por exemplo, Maringá, Londrina, Cascavel, serão eventos gratuitos, mas em Curitiba será pago. Pô, vai levantar vendendo um ingressozinho aqui ali, talvez R$10 mil, é uma gasolina a mais aqui. É isso, é uma campanha modesta, mas a gente sabe que a gente consegue fazer, porque a nossa força tá aqui, nas coisas que a gente vai falar e no impacto das nossas ideias. O lance de eu chegar, eu vou botar um cantor sertanejo, isso é pra nada, isso aí, acho que os caras gastam na campanha acreditando que essas coisas funcionam e não funcionam. Mas sim, é uma campanha antiga, né? Teu partido tem quantos filiados hoje? Bateu 14 mil hoje. Hoje, 14 mil. Na verdade, ontem, mas... Viu? Vocês vão ter tempo de televisão? Formalmente, não. Não haverá. E isso faz falta? Depende do modelo de política que você faz. Se você for um candidato de política tradicional, faz falta. Porque é uma política de cooptação, de volume, aí você precisa ficar tocando aquelas músicas na TV, na rádio. O homem é bom, o homem cuida de gente, eu gosto de povo. Que é aquele papo furado. Eu não sou nessa linha. E por não ir nessa linha, eu acho que as redes sociais podem suprir um caminho. E, naturalmente, a imprensa tradicional e o rádio suprem outro. Eu acredito muito no rádio. Eu sou entusiasta, já porque eu sou um cara que faz live. Eu não tenho rádio, mas eu faço live, que é quase como se fosse minha rádio digital. E isso gera um tipo de contato completamente diferente. Então, eu tô rodando em rádios no Brasil. Eu falo, olha, eu paro tudo na agenda pra ir numa rádio. E rádio a gente consegue conversar diretamente com as pessoas que moram naquele lugar. Então, isso consegue compensar, sim. Ô, Renan, você não é daqueles políticos tradicionais que eu sou bom, ajudo o povo e assim por diante. No entanto, você adotou uma estratégia nitidamente de provocação, de gerar polêmicas. Pelo menos é o que a gente tem visto. Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar, né? Independente das posições, às vezes absurdas. Por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou a moção de repúdio ao senhor. Eu quero receber essa moção. Então é pública. Por ter se dirigido aos indígenas como um povo maldito, gente maldita, sabotadores, não procede isso? Procede que eu chamei os indígenas que invadiram a Cargill, lá na região norte, que colocaram caminhoneiros por 8 dias sem poder sair, passando fome, não conseguindo entregar, como vagabundos. Porque para mim um grupo que se coloca como um grupo étnico, manipulado por ONGs, que uma parte não são brasileiras, trabalhando pro PSOL, impedindo a produção e o escoamento da produção nossa de agricultura, impedindo o caminhoneiro de entregar, fazendo uma luta que eles mesmos não sabem explicar. Todos cooptados. O que eles fazem tem nome, é vagabundagem. E vagabundo precisa ser combatido. Eu acho muito engraçado. Eu imagino que as pessoas de esquerda lá da Câmara de Recife que estão premiando aí, ou me culpando, premiando os índios, mas me culpando por isso, ficaram indignadas com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas foram lá e depredaram os 3 poderes.
Então, quer dizer, o índio pode depredar patrimônio público e privado, pode sabotar o Brasil, tá? O índio pode. Agora o bolsonarista não. Não tem que, assim, eu repudiei as duas coisas. E o que o índio fez lá é coisa de vagabundo. E é coisa de vagabundo, não tem o que dizer. Teve caminhoneiro aqui, vocês não viram os relatos dos caminhoneiros. 8 dias parados. 8, não tinha como sair para ir pegar comida. Pediram para as pessoas levarem água para eles. Então, assim, em nome de uma causa que eles nem sabem explicar, não, porque isso pode gerar uma poluição do rio. Ninguém ali deles liga pra poluição do rio, é só um índio instrumentalizado para tocar uma causa. E aí o nome é vagabundo. Mas não é polêmica pela polêmica. Eu posso usar esse gancho desse índio para falar sobre a questão dos modais que a gente tem no Brasil, do sistema de transporte, da falta de investimento em infraestrutura que a gente tem. E que faz com que quando há uma tentativa de unir hidrovia com ferrovia para escoar a produção e não depender tanto do sistema rodoviário que o Brasil tem, que também é precário, a gente se sabota e bota um índio para evitar que a gente use os nossos próprios rios para transporte. Isso é um problema essencial do Brasil. O Brasil não consegue escoar a produção. Então o índio vagabundo, no caso, ele permite que a gente discuta problemas centrais do Brasil. E eu vou trazer soluções para esses problemas centrais. Me parece que você falou em Bolsonaro, pelo que andei dando uma pesquisada aqui, o Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né, de críticas, é isso? Tem que ser, né? Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... Não existia politicamente na frase. Depois mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Né? Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vamos usar por lá palavras, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa... As palavras podem ter mais do que um significado. Né? Então, quando eu estou falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz para si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei, em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele começa a discursar sobre ele, e fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Deixa eu entender, isso que não era sobre o Banco Master, não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E o Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto, todos muito ricos, que sem nenhuma coragem. O Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá para a CPI que envolve o Toffoli e o Xandão, e aí ele foi o 29º justamente para não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel para correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto. Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desses. E isso tem que ser combatido. O que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes bastante. O homem erra. Sim. O povo erra. Uhum. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor. Então você vai, desde o cara do Centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo, um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, no meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim,
Olha a hipocrisia da esquerda ali. Olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu? O problema é que os nossos problemas não são bobos. Obrigado por você assistir o vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e na descrição deste vídeo. Contribua com o canal. Qualquer ajuda é bem-vinda.